Olá, bom dia. Vamos retornando ao nosso estudo do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, em especial o Código Penal da Vida Futura. Estamos hoje no artigo 31 e creio que encerraremos o nosso estudo desse capítulo hoje, que serão, os artigos 31, 32 e 33, sendo que o artigo 33 é um resumo de toda a estrutura dos 32 artigos que o precedem. Hoje, domingo, dia 13 de agosto, Dia dos Pais, e aqui já antecipo os meus parabéns a todos os papais, os papais que já são bisavós, avós, os triavós, e os papais recentes, aqueles que são ainda jovens papais. Então, parabéns pelo Dia dos Pais, que Deus abençoe a cada pai, a cada um desses pais, iluminando suas mentes e seguindo com essa paternidade responsável. Óbvio, todos nós somos carregados de defeitos, então não há um pai perfeito. Os pais erramos, os pais acertamos, os pais nos confundimos, mas não há dúvida da amorosidade que os pais têm pelos seus filhos. No passado, pode até ser que os pais eram vistos como provedores. Hoje é bem diferente. Hoje os pais participam efetivamente de toda a vida da família. Os pais participam efetivamente de todo o crescimento e a educação dos filhos. Então, papais, sintam-se abraçados e que Deus nos abençoe a todos. Seguindo, então, o nosso estudo, aqui temos o artigo 31, que diz: as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Interessante essa primeira parte aqui do artigo 31, mostrando-nos ou levando-nos ao artigo 9, que já estudamos há tempos, quando dizia ou diz nesse artigo 9, que as reencarnações são solidárias entre si porque pertencem ao mesmo espírito. Aqui, da mesma forma, diz Kardec que as penas, aqui entendendo penas como elemento consequencial das nossas ações danosas, então diz que elas se ajuntam às tribulações materiais. Por que isso acontece? Por uma questão muito simples: é o mesmo espírito. Estando fora do corpo, ou desencarnado, como é a terminologia mais utilizada no meio espírita, ou encarnado, ou seja, ou aqui na matéria, na terra, o espírito é o mesmo, é a mesma pessoa. Ninguém se transforma porque voltou ao mundo espiritual imediatamente, não. Ninguém se transforma em outro ser só porque está encarnado ou só porque está desencarnado. Não. O espírito é o mesmo. Somos as mesmas pessoas. Quando encarnamos, envergamos uma outra persona, mas somos a mesma pessoa. O que eu quero dizer outra persona?
outro corpo físico, outro nome, outra experiência familiar, outro momento. Então esse conjunto nós chamamos de persona. Quando em outras encarnações eu tive outros nomes. Então, Simão Pedro de Lima é o nome que eu tenho nessa encarnação, mas não significa que esse seja o meu nome, porque eu já tive vários nomes. Então, eu não sou o Simão. Nessa encarnação, eu envergo esse nome. Mas pode ser que desencarnado eu opte por envergar um outro nome que possa ter eu ter utilizado em uma encarnação que tenha sido significativa para mim, ou é significativo esse nome. Então, é preciso que nós percebamos que as penas, no sentido aqui, consequências, elas não são só no mundo espiritual, não são somente no mundo material. Elas se ajuntam por uma questão simples. Somos o mesmo espírito. Somos a mesma pessoa, envergando uma persona, uma personalidade diferente, mas a mesma pessoa. E aqui eu achei interessante, até grifei, quando ele explica as causas dessas consequências. Quando ele diz aqui, se juntam as imperfeições do homem, do ser humano, e coloca alguns exemplos, como as suas paixões, ou seja, as paixões típicas do ser não evoluído, o mau uso das suas faculdades. Aqui eu gostaria que prestássemos um pouco mais de atenção a essa ideia, às consequências, às penas, numa linguagem mais, digamos, lato sensu, às penas advindas do mau uso das nossas faculdades. O que seria o que seriam essas nossas faculdades? Faculdade aqui são os potenciais que nós trazemos, os dons. Muitas vezes as pessoas gostam de dizer isso. Fulano tem o dom da fala, fulano tem o dom do entendimento. Vejam, são conquistas nossas, são faculdades, são elementos que compõem a nossa essência, a nossa estrutura de ser. Então, o exemplo da faculdade, daqueles que dizem o dom da fala. Quando utiliza-se esse dom da fala, que seja para um interesse pessoal, para iludir pessoas, para iludir incautos, tudo isso é um mau uso das faculdades. A inteligência voltada ao egoísmo, ao personalismo, é um mau uso das faculdades. Aqui não está escrito isso, mas eu imagino que grande parte, talvez a maior parte das causas das nossas aflições consequenciais advenham do mau uso das nossas faculdades, do mau uso da nossa capacidade, por omissão, por intransigência, por negligência. Talvez a grande causa, ou a maior das causas, seja o mau uso das nossas faculdades. Quantas vezes nós iludimos pessoas, enganamos pessoas, fazendo mau uso das faculdades? No mundo econômico, no mundo dos negócios, quantas pessoas inteligentíssimas usam mal a sua própria inteligência, usam-na para prejudicar pessoas, para machucar pessoas. Quantas pessoas se dizem expert em negócios,
e ganham muito, mas tirando das outras, iludindo as outras pessoas, enganando as outras pessoas. Pessoas que detêm o poder temporal, o poder de gestão, não interessa se na estrutura da vida privada ou na estrutura da vida pública, mas fazem mau uso dessa condição de gestão, usam mal, usam a sua inteligência, a sua capacidade, a sua experiência, o seu conhecimento em favor unicamente delas, das próprias pessoas. Então, isso deve ser pensado. E não precisamos de perceber ações de grande envergadura ou grandes envergaduras. Precisamos perceber que nas mais comezinhas coisas nós podemos estar com mau uso das nossas faculdades. A capacidade de ajudar e nos furtamos a isso. Podendo auxiliar, não auxiliamos. Podendo prestar um concurso a outra pessoa, não prestamos. Então é interessante perceber esse mau uso da faculdade. Até mesmo elementos corporais, pessoas que usam mal, usam para o interesse próprio, a própria beleza física, a própria estrutura física. Então, se nós observarmos, a grande maioria, ou na grande maioria de vezes, é o mau uso das nossas faculdades a grande causa dos nossos males. Esse é o ponto. E talvez nós não percebamos isso. Eu vi aqui o pessoal do Instagram citando o livro Ação e Reação, falando aqui, a Lâmia falou aqui dos talentos, a Xiomara falou aqui do ego. Então, sim, são situações que servem para que nós nos observemos, para que nós nos autoconheçamos. Essa ideia do autoconhecimento não é um elemento só filosófico, não. Não é algo teórico. Se nós não pararmos para fazermos uma viagem interior, no interior das nossas consciências, no interior das nossas emoções, nós não nos conheceremos. E eu creio que é uma coisa ruim, é uma coisa desagradável nós acharmos que somos uma pessoa que nós não somos, tanto para a bondade como para a maldade. Quantas pessoas se vitimizam, quantas pessoas se colocam na prepotência por não se conhecerem, por não perceberem que somos pessoas comuns, somos pessoas falíveis, que erramos, que acertamos, que agradamos, que desagradamos. É preciso olhar no espelho, não numa forma narcisista, mas olhar no espelho com a clareza da alma, com a vontade de querer se ver, mas não a sua estrutura física, não a imagem, mas quantas vezes nós olhamos no espelho e olhamos nos nossos olhos. Olhamos o corpo, olhamos a silhueta, mas não olhamos nos nossos próprios olhos. Recente agora, um amigo de longa data, hoje já octogenário, quase nonagenário, ele estava fazendo uma gravação e eu ficava observando o olhar desse amigo. Ele falava com aquele olhar como quem estivesse enxergando a sua vida toda. Ele já está próximo dos 90 anos.
E ele estava falando de coisas que ele havia ajudado a construir. Estava falando da história de uma instituição que ele foi um dos fundadores. E naquele olhar dele, eu fiquei observando o olho, aquele olhar que não estava perdido, mas um olhar que estava difuso, enxergando muitas coisas. Naquela forma de olhar, à medida que ele falava, que ele fazia o seu depoimento histórico, aquele olhar era de uma revisitação. Ele estava revisitando o passado. E teve um momento que ele disse assim, que foi perguntado, como você vê a instituição no futuro? Ele fala assim, eu gostaria de ter mais um tempo de vida para eu poder ver e vivenciar esse futuro. Porque eu não gostaria apenas de imaginar o futuro. Eu queria que o futuro se transformasse no presente, ou seja, que eu estivesse nele, para mais coisas também fazer. Então é interessante quando a gente percebe que a pessoa ainda quer ser útil, que a pessoa ainda quer produzir para o bem comum. Quase nonagenário. Eu pude ver ali, pude acompanhar a entrevista e pude sentir isso. E talvez só quando a gente está um pouco mais, viver um pouco mais na vida material, que a gente consegue fazer essas viagens. E naquele momento que ele falava, ele fazia uma viagem interior. Ele não lembrava-se do passado, no sentido apenas uma lembrança. Ele se via agindo, fazendo, produzindo, sendo útil às pessoas, contribuindo. Ele ali naquele momento talvez fazia uma catarse. E aquilo foi salutar e útil para ele, para que ele pudesse dizer a frase, eu queria um pouco mais de tempo, para que eu não precisasse imaginar o futuro, mas pudesse estar no futuro vivendo o presente, ou seja, estar lá. Então eu achei muito legal essa forma, porque muitos estamos ainda longe de sermos nonagenários, octogenários. Eu não estou tão longe assim, mas ainda estou longe. E a gente pode perceber isso e começar a olhar o nosso olhar. Alguém escreveu aqui, passou rápido, os olhos são as lanternas da alma. Essa é uma frase muito, muito bonita de Jesus. Até alguém me pediu numa das mensagens, das várias mensagens que eu recebo, pediu assim, Simão, você podia um dia fazer um comentário sobre os olhos são as candeias da alma. E aí está um ponto para pensarmos. Depois um dia farei um comentário mais aprofundado sobre isso. Mas quando Jesus disse, os olhos são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ele estava se referindo à ideia de que os olhos refletem o que nós trazemos por dentro. Os olhos são as candeias, as lamparinas, as lanternas da alma. Os olhos refletem aquilo que nós trazemos na alma. Então, se os olhos forem bons, ou seja, se o olhar é agradável, todo o corpo tem luz. Porque com os nossos olhares nós colocamos para fora o nosso interior. Nós colocamos para fora a nossa alma, a nossa essência. Então Jesus foi muito filosoficamente objetivo quando disse que os olhos são as candeias da alma. Os olhos, a luz, o brilho que os olhos têm é o brilho da alma. Se os olhos estão opacos, a alma está opaca. Se os olhos brilham de alegria, de contentamento, a alma está assim, somos assim. Então os olhos
eles nos denunciam. Eles denunciam se estamos tristes, angustiados, ansiosos, perdidos, alegres, felizes, dispostos. É isso. Então, olhemos um pouco mais para nós mesmos e veremos se estamos ou não fazendo mau uso das nossas faculdades. E segue ainda o artigo 31, Kardec dizendo: é na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Essa é uma outra frase importantíssima, interessantíssima, que nós precisamos observar. Quando aqui ele diz que é na vida corpórea que reparamos os males das existências anteriores, mostrando-nos a importância que é a vida material, a vida física. Porque aqui na Terra nós estamos no laboratório das nossas próprias experiências evolutivas. Aqui na Terra é o nosso laboratório. Aqui na Terra é onde praticamos as resoluções que tomamos no mundo espiritual. Se nós olharmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós veremos Kardec perguntando aos benfeitores espirituais qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que precisamos encarnar? E eles respondem que Deus vos impõe, diz eles, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Só estamos aqui na Terra para o nosso progresso. Só estamos aqui para progredir. E muitas vezes, para progredir, precisamos, ou sempre precisaremos, de uma tomada de consciência. E muitas vezes a tomada de consciência é um alerta, mostrando as consequências, ou mostrando-nos as consequências dos nossos atos anteriores até. Então, ninguém está na Terra para sofrer. O sofrimento não é inerente ao estar encarnado. O sofrimento é inerente às imperfeições. E o estar encarnado é uma oportunidade para repararmos os nossos atos. Então, observemos bem essa questão 132. Observemos bem a questão 230 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se o espírito no estado errante evolui, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual, se o espírito evolui. E eles respondem que sim, sempre segundo a sua vontade, mas somente o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido, ou seja, somente o contato com a matéria. Se olharmos uma fala de Santo Agostinho e São Luís, capítulo 4 e capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, são duas falas, eles nos dizem a mesma coisa, dizendo que é por meio de uma ação material que o espírito evolui. E aqui no artigo 31, mais uma vez, Kardec coloca isso, que é na vida corpórea que reparamos os males. Numa linguagem que alguém colocou aqui há pouco no Instagram, colhemos a semeadura que fizemos, boa ou ruim. É algo que precisamos entender, que aqui na Terra estamos não numa escola teórica, numa sala de aula, estamos num laboratório. Num laboratório. A sala de aula é um quadro e uma fala teórica. O laboratório é uma experiência. O laboratório é onde fazemos as experiências. Então a Terra não é uma escola, não é uma sala de aula.
é um laboratório dentro da escola. A Terra é uma escola, sim. A Terra é um educandário, sim. Mas as horas-aulas em laboratório são muito mais do que em sala de aula. A Nessinha pergunta aqui qual a diferença entre evolução e progresso dentro desse processo. É interessante essa pergunta, Nessinha. Em uma visão geral, seria a mesma coisa, uma visão geral. Mas evolução, nós veremos depois, aqui eu vou falar um pouco sobre a ideia do progresso, que é o artigo 32, a evolução pressupõe um progresso completo. Por que eu digo progresso completo? Porque se nós olharmos na lei do progresso, salvo engano a questão 780, salvo engano, depois confiram aí por favor, no Livro dos Espíritos, questão 780, fala-nos do progresso moral e do progresso intelectual. Se nós desenvolvemos apenas o progresso intelectual, a evolução não tem a sua completude. Então, quando se fala progresso, pode-se estar trabalhando com um segmento e não com a completude. Então, para falarmos seres evoluídos, eles precisam estar evoluídos intelectualmente e moralmente. Então, é importante nós percebermos, não é uma questão de que sejam coisas diferentes. Eu diria que, didaticamente, o uso da palavra progresso, ele não significa evolução. Progresso faz parte do processo evolutivo. Progresso é aquilo que naquilo que eu me melhoro, num segmento que eu me melhoro. Então, posso, numa encarnação, ter um grande progresso no campo intelectual, no campo do conhecimento, mas um progresso reduzido no campo da aplicabilidade útil do conhecimento, ou seja, o progresso moral. Então, é apenas uma forma didática, Nessinha, para lidar com essas duas palavras. Mas numa forma lato, progresso, evolução, poderíamos dizer como semelhantes, não como sinônimas as palavras, mas com semelhança. Mas num ponto mais didático, ou por um prisma mais didático, seria o progresso seria etapa, né? Etapas, segmentos da evolução, né? Bom, fechando aqui, e aí encerra Kardec o artigo 31. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. É que numa primeira visão, quando observamos uma pessoa que passa por alguma adversidade, e a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que sempre propugna pelos bons propósitos, nós questionamos, mas parece que há uma certa injustiça da parte da lei divina. Mas aí é que é o ponto. Nós não somos o que estamos aqui vendo. Aqui é uma parte, há um passado encarnatório, não só o passado da existência, mas há um passado que transcende a existência. É aquilo que Kardec chama de causas anteriores às aflições, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante percebermos que essas causas anteriores, que nos são desconhecidas até mesmo pela própria pessoa, pelo véu do esquecimento, que é altamente didático. Muitos dizem, mas o que adianta eu passar se eu não me lembro? Aí que está a didática. Não me lembro do que fiz no passado encarnatório. Aí é que está o elemento didático. Porque a ideia de estar sendo injustiçado é uma retribuição, é o lado retributivo. E imaginemos se nós lembrássemos do passado, e ali recebo como filho, como filha, um ser
com quem tive um passado delituoso, um ser em relação a ele que guardei ressentimentos, e ali o vejo e lembro que amorosidade eu terei. Então o passado, o véu do esquecimento, é fundamental, fundamental. Aqui a Adriana faz uma pergunta. Ela diz: o que dizer das pessoas que por perdas entram em depressão e desistem de continuar progredindo? Passam simplesmente a sobreviver ou até tirando a própria vida. Olha, esse assunto, en passant, falarei, mas ele demanda muito aprofundamento, para que não incorramos em falácias. O estado depressivo, ele não é algo superficial. O estado depressivo pode ser patológico. O estado depressivo tem raízes que nós não conhecemos. Raízes profundas no campo emocional, no campo psicológico, no campo mental. Então não dá para dizer que uma pessoa entrou em depressão e desistiu. Não. O próprio estado depressivo gera essa característica. E não podemos tributar à pessoa essa ideia de que ela nada faz. Pelo contrário, a pessoa em estado depressivo, ela faz muito, mas o muito que ela faz, na sua vontade, na sua força, o muito que ela faz, é pouco visto pelas pessoas que estão fora. Porque somente quem passa por um estado depressivo sabe o quanto lhe custa as forças para tentar sair dele. E muitas pessoas não conseguem, não por desistência, porque elas não desistiam ou não desistiriam, mas por uma incapacidade fática, patológica. É como se disséssemos que uma pessoa que quebra a perna vai parar a dor quando ela quiser. Não. Existe um tempo que o organismo reagirá com a dor. Existem os elementos que vão tentar melhorar, atenuar aquela dor, ou seja, medicamentos. Estou me referindo à dor física. Quem de nós é capaz de dizer, a partir de agora, esse braço que eu acabei de quebrar parou de doer? Não. Nós não conseguimos isso. E o campo depressivo é mais profundo ainda. Então, precisamos ter muita sensibilidade, muito cuidado para lidar com esses assuntos do campo psicoemocional. A desordem emocional, ela tem raízes que quem está fora não conhece. Por mais que queira, não conhece. Então, por isso que eu digo que é um assunto que demanda muito cuidado e não pode ser falado assim, en passant, porque pode gerar mal entendimento. Mas o que eu posso dizer é que elas não passam simplesmente a sobreviver. Elas querem vivenciar os acontecimentos como quaisquer outras pessoas, mas têm algumas limitações e algumas vezes limitações do próprio campo físico, da própria estrutura cerebral. Então, não criemos uma ideia, um senso comum para algo, para o mundo do estado depressivo, que é algo muito delicado e que foge às nossas compreensões, até mesmo dos profissionais da saúde que lidam com esse assunto. Até mesmo eles não conhecem as raízes profundas, porque nós somos seres idiosincráticos. Cada um reage de uma maneira diferente a um mesmo estímulo. Então nós não podemos comparar uma pessoa a outra. Eu não posso dizer para outra pessoa num estado depressivo, você é muito fraca, porque eu passei por depressão e venci. Eu não posso dizer isso, porque cada pessoa é uma pessoa, embora semelhante, mas tem reações diferentes. Nós somos seres idiosincráticos, idiosincrasia, essas reações, essas diferentes reações. 2, 3, 4 pessoas no mesmo lugar, ouvindo a mesma pessoa sobre o mesmo tema, no mesmo momento,
têm entendimentos diferentes, percepções diferentes, porque são pessoas diferentes. Então, eu sou muito cauteloso quando entramos para esse mundo da psique, para esse mundo das emoções. Por que cauteloso? Porque ninguém tem um aparelho que meça as emoções alheias, as relações alheias, que possa dizer o que realmente a pessoa está sentindo. E olha, o mundo do estado depressivo, ele é um mundo ainda um pouco desconhecido. Dizem muitos que dos oceanos nós conhecemos apenas 5%. Que dirá do oceano da mente? Do que dirá do mundo da psique? O que dirá desse mundo das emoções? Então, eu sou um pouco cauteloso para tecer comentários peremptórios, determinados, determinantes, deterministas sobre esse assunto, tá? Então, peço desculpas por não ser cabal na resposta, mas eu acho relevante nós observarmos que o ser humano não age igual a outro ser humano, principalmente no mundo das emoções. Seguindo, então, o artigo 32 desse Código Penal da vida futura. E até na pergunta falou-se do suicídio. É outro assunto. Desculpe alongar o parêntese, mas é outro assunto que precisa ser tratado com muito cuidado. Eu vejo no meio espírita, em especial, as pessoas terem um reducionismo para a questão do suicídio. Reducionismo em que sentido? Dizendo, todo suicida passará por isso, 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 isso. Olha, só há uma pergunta nesse sentido no Livro dos Espíritos. É a questão 957 do Livro dos Espíritos. E a pergunta ela é muito tranquila, muito direta. Quais são em geral as consequências do suicídio? E os espíritos respondem, os espíritos superiores respondem. As consequências em geral são várias. Várias. Não se resume a uma, são várias. E eles escrevem, pois depende das circunstâncias. Quando dizem depende das circunstâncias, eles estão dizendo depende de pessoa, de fato, de jeito de agir, de momento. Uma pessoa em alto grau depressivo é diferente de uma pessoa em completo domínio das suas faculdades emocionais. E aí eles escrevem que a única consequência, vejam o que os espíritos escrevem nessa questão 957 do Livro dos Espíritos. A única consequência da qual o suicida nunca se distanciará é a frustração de se ver vivo. Olha que coisa interessante. A única consequência é a frustração de se ver vivo. Ou seja, que a vida não acaba. Essa frustração é única. Quaisquer outras consequências variam de pessoa para pessoa, de circunstância a circunstância. Então é importante percebermos isso. E isso está muito claro na questão 957, que eu até peço licença, eu vou pegar aqui o livro, porque merece uma análise. Meu livro, coitado, ele já está em fase de desencarnação, sabe? Meu Livro dos Espíritos. Eu ainda não tive a oportunidade de levar para fazer nova encadernação, né? Não é nova encarnação, mas nova encadernação. Ele já está, de tanto que eu uso. Então, vejamos aqui a questão 957. O que fala os Espíritos? Eu não vou entrar em minúcias, óbvio, não é o nosso tema, mas eu acho importante que nós observemos isso. Vejamos aqui a questão 957. Quais são,
em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Quais são, em geral, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E eles respondem, os espíritos: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas. E em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram, às circunstâncias. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento, ou seja, a frustração de se ver vivo. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns podem expiar sua falta imediatamente, outros em nova existência, que poderá ser pior do que aquela cujo curso foi interrompido. Então vejamos que é um assunto que, infelizmente, muitos espíritas usam de um reducionismo, querendo explicar com uma só consequência todo o estado do espírito no mundo espiritual depois do ato suicida. Então, volto a dizer, tenhamos cuidado para não criarmos explicações únicas para assuntos tão complexos como esses do mundo psicoemocional, como esses do mundo da psique. Ok? É só um parêntese que eu abri, não é um foco da nossa conversa, mas como estamos falando em consequências dos nossos atos, e houve algumas observações a respeito. Não estou aqui fazendo crítica às pessoas que respondem de maneira, reducionista. Não é isso. Mas é que falta um pouco de cuidado. E algumas dizem, não, mas lá no livro X, por exemplo, no livro Memórias do Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco fala isso. Ele fala do estado dele. Ele não generaliza. Ele fala do que aconteceu com ele. Com ele. Da mesma forma, André Luiz conta o que aconteceu com ele. Não quer dizer que aquilo aconteça com todos. Tomemos esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas respondem de maneira apressada, só para desincumbir-se da resposta, da pergunta, e não percebem que estão criando reducionismos e tentando colocar em uma consequência causas diversas. Então, só essa observação. E sigamos então para o artigo 32, quando Kardec escreve então: Deus, disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se não o fez, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens que são imperfeitos e, como tais, sujeitos às vicissitudes das mais ou menos penosas, e, pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom e nem justo fora insensata revolta contra a lei de Deus. Injustiça haveria na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem, senão pelo trabalho ou que jamais pudesse atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Livro dos Espíritos, questão 115, estou anotando aqui.
Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas circunstâncias para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Vejam que beleza, vejam que beleza. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e que o muito e depressa trabalha, mas cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para o outro. Vejam que perfeição desse artigo. Muitas pessoas perguntam ou dizem, por que Deus já não nos criou prontos? Que mérito teríamos? E aí outros dizem, não, mas Deus privilegia alguns. Deus não privilegia, Deus é justo, soberanamente justo e bom. Não há privilégios. E os anjos não foram criados puros, não foram criados perfeitos. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas e esses seres que a gente já sabe que são perfeitos? Nós estamos vendo os seres agora, mas não conhecemos a história toda evolutiva. Deus não haveria, equanimidade na lei de Deus, se ele criasse seres com privilegiados, seres que já estivessem perfeitos, enquanto outros precisam se desenvolverem. É muito mais tranquila essa ideia do que ficar criando explicações. E vejam, até aquela figura de um anjo decaído, a evolução não involui, me permito esse neologismo, a evolução não retrograda. Se atingiu-se um grau de perfeição, não se volta. Não é lógico o evoluído voltar a processos inferiores na evolução. Não há retrogradação. Se o ser é perfeito, como que ele se transforma em imperfeito? A perfeição não volta à imperfeição. O progresso é evolutivo, ele é crescente, ele é progressivo, ele é para frente. Senão não é progresso, senão não é crescimento. Não se cresce diminuindo, perdoe-me esse aparente absurdo, mas nada cresce evoluindo, diminuindo. Então, como um ser evoluído, perfeito, vai se transformar, vai se tornar imperfeito? Como um ser que atingiu um degrau evolutivo mais alto, um patamar mais elevado, vai retrogradar? Não. Há seres que tentam se mostrar evoluídos, mas não são. Não quer dizer que retrogradaram, quer dizer que nunca foram aquilo que demonstram ser. Então é preciso que entendamos, que percebamos justamente esses elementos. E aqui, esse artigo 32 nos dá uma aula sobre esse aspecto. E aqui vejam essa frase, se Deus não fez, ou seja, não criou ninguém perfeito, é porque em sua sabedoria quis que o progresso constituísse uma lei geral. E aí sim, nós temos lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, a lei do progresso, que vai da questão 776, salvo engano, até a questão 801. Depois vocês conferem, por favor, pode ser que eu me confunda, mas vai, salvo engano, da questão 776 à questão 801, sobre a lei do progresso.
mostrando-nos que o progresso ele é constante, falando-nos lá na questão 780 do progresso intelectual e moral, quando perguntam se o progresso moral decorre imediatamente do progresso intelectual. E os Espíritos nos dão uma aula dizendo que o progresso moral é decorrente do progresso intelectual, mas não o sucede imediatamente. Ou seja, para a pessoa fazer o certo, para a pessoa fazer o bem, ela precisa saber o que é o bem e o que é o certo. Então, quando fala em progresso intelectual, não está se falando em intelectualismo vazio. Não se está falando de cultura acadêmica, de conhecimento acadêmico. Quando fala de progresso intelectual, fala-se de aprendizado. Para eu fazer o bem, eu preciso saber o que é um, o que é outro. Então é esse sentido. Agora, o fato de eu saber não quer dizer que eu vá fazer. Em outras palavras, o fato de eu progredir intelectualmente não significa que imediatamente eu terei um progresso moral. Quantas pessoas, dissemos agora há pouco, quantas pessoas são inteligentíssimas, mas não fazem nada de útil com a sua inteligência? Quantas pessoas sabem o que é o correto, o adequado, o conveniente e não fazem o oposto? Então, o conhecimento não pressupõe evolução moral, progresso moral. Mas não há como ter progresso moral sem o prévio conhecimento. Não há como. Como discernir se eu não conheço? Como escolher se eu não conheço? É isso que os Espíritos dizem nessa questão 780 do Livro dos Espíritos. E aqui, vejam, Kardec coloca aqui que Deus, em sua sabedoria, talvez tenha querido, o progresso constituísse uma lei geral, ou seja, todos estamos subordinados a essa lei. Salvo engano, na questão 779, salvo engano, os Espíritos respondem a Kardec, porque ele pergunta lá, em outras palavras, se o progresso ele decorre de uma cultura, de um aprendizado, de um ensinamento, ou se o próprio homem evolui por si mesmo. E eles respondem nessa questão 779 que o homem evolui pelas suas próprias forças, se desenvolve por si mesmo. O que eles querem dizer com isso? Cada um constrói a sua história. Como diziam Renato Teixeira e Almir Sater, esses dois belíssimos filósofos da nossa música brasileira, cada ser em si, né, carrega o dom de ser capaz de ser feliz, cantam eles. Cada um de nós compõe a sua própria história. E é isso que os Espíritos falam nessa questão 779, que nós progredimos por nós mesmos, pelos nossos esforços, pelas nossas conquistas. Temos a liberdade de escolha, sem dúvida, porque senão não haveria a responsabilização e o mérito pela nossa escolha. Mas é preciso perceber que o progresso é uma lei. O que pode retardar o andamento do progresso seria o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que os Espíritos dizem que são um obstáculo ao progresso. O que trava muitas vezes o progresso? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. E quando eu falo progresso, me refiro ao progresso pessoal. O orgulhoso, o egoísta, ele não quer aprender. Ele acha que sabe tudo. Aliás, esse é o grande problema. Porque aquele que sabe, efetivamente sabe, ele também sabe que nem tudo ele sabe. Que ele precisa muito aprender. Mas aquele que acha que sabe é o grande problema. É o que os Espíritos chamam de pseudo-sábio. Ele acha que sabe, esse é o pior. Esse é o pior. Então, é importante esse aspecto. Aqui diz o Gil Brandão, muito interessante aqui que ele está dizendo no Instagram, né? Ele diz aqui, aquele que ama está um passo à frente daquele que está acima, eu acho que deve ser aquele que apenas conhece, alguma coisa do gênero. Mas é verdade, sim, só que o ser que ama já aprendeu a importância do amar, Gil. Esse é o ponto. Ninguém ama sem saber o valor do amor. É esse o aspecto.
Por isso o apóstolo Pedro foi dizer que o amor cobre uma multidão de pecados na sua epístola. Mas esse amor é justamente o aprendizado da vida. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que oram, dizia ela em outras palavras, ou seja, mais vale o fazer em prol do que o falar em prol pura e simplesmente. Então é importante perceber isso. E aqui na sequência, eles dizem que a lei de Deus está gravada em todas as consciências. É uma questão de despertar de consciência, de querer acessar aquilo que falamos agora há pouco, do olhar nos olhos, a própria pessoa olhar nos seus próprios olhos, ou a pessoa olhar nos seus próprios olhos, e perceber esse estudo, esse momento de consciência. É o que está na questão 621 do Livro dos Espíritos. E até sugiro que leiam a questão 122 do Livro dos Espíritos. Sugiro que leiam essa questão 122, que vai falar dessa liberdade de escolha, que vai falar desse livre-arbítrio, do momento das nossas escolhas, que caminho que nós buscamos seguir. Dei depois uma lida nessa questão, ela é pequena, a resposta é curta, questão 122. Então observemos isso. Aqui diz Kardec, inferir que Deus não é bom e justo é uma insensata revolta contra a lei. E há pouco a Ciomara fez uma observação aqui com relação à questão 171 do Livro dos Espíritos, que é realmente algo interessante, que vem ao encontro do que está dizendo nessa frase: inferir dele que Deus não é bom e nem justo for insensata revolta contra a lei. O que está nessa questão 171? Onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. O estar encarnado, voltar à Terra, já é uma demonstração da bondosa justiça de Deus, ou da justa bondade de Deus, que nos oportuniza, nos permite refazer, reconstruir as nossas ações. A ideia de uma punição eterna para alguém que num átimo, perante a imortalidade, num átimo ele agiu de forma insensata e vai ser punido eternamente. Onde é que está a lógica disso? Onde está a justiça de Deus? Eu já disse várias vezes aqui, Deus não é justiceiro, Deus é justo. E que lógica maior de uma bondade divina do que oferecer oportunidade para reparar os seus erros, dar novas oportunidades para a pessoa corrigir-se. Imaginemos a ilogicidade de uma pena eterna. Uma pessoa vive aqui na Terra, sei lá, 80 anos, vive 78 anos, 79 anos em perfeito cumprimento das leis morais, e lá no último ano da sua vida material comete erro, um erro grave, e será punido no mundo espiritual eternamente, imortalmente? Que lógica é essa? Se a legislação humana, que é uma legislação falha, uma legislação limitada, isso está também lá na Lei do Progresso, salvo engano, questão 794, 795, que fala da legislação humana, do progresso da legislação humana. Ela falha como é, cheia de interesses, muitas vezes, casuísticos, contempla as oportunidades. A lei de Deus, que é perfeita e justa, não contemplaria? Os nossos reflexos aqui de leis são um parco volume daquilo da real lei divina. E são parcos, né? E aqui e lá na lei divina haveria essa punição ad infinito? Então é preciso perceber essa justiça em Deus, me permitam a redundância, que é justa e não justiceira. Justiceiros somos nós que achamos que somos justos e a nossa justiça é vingativa.
Nossa justiça, que eu quero dizer, a justiça de cada um de nós, o senso de justiça de cada um de nós, é mais um senso de vingança do que efetivamente de justiça. Então, pensemos nesse aspecto. Essa questão, desculpe, esse artigo 32, ele nos leva a profundas reflexões. E aí encerra o Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, encerra-se com o artigo 33, que é um resumo, dizendo: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. E terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. E aí Kardec encerra dizendo: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a justiça, a lei da justiça divina. Vejam que perfeição esse resumo. Kardec, ele era uma pessoa com a capacidade de síntese muito grande. Veja como ele sintetiza. Vejamos esse ponto segundo que ele coloca, né, que a tudo é uma consequência natural, não é nada imposto. Então, leiam novamente os 33 artigos do Código Penal da Vida Futura, que aqui ficamos algumas semanas estudando. Leiam, aprofundem, busquem as referências nas outras obras. E se observarem esse artigo 33, ele vai fazer esse belíssimo resumo, dizendo aquilo que foi dito na carta paulina, na carta de Tiago, a cada um segundo suas obras. Consequência, só isso. Deus não fica ali vigiando para dizer: vou puni-lo, vou beneficiá-lo. Tudo é consequência dos nossos próprios atos. Então encerramos aqui esse nosso estudo do capítulo 7. A Doce Lu aqui diz: já queremos novo estudo. Não tem ideia, viu, Luci, que novo estudo podemos fazer. Mas assim, vamos fazer novos estudos, sim, como esse do livro Céu e Inferno. Observando, achei interessante trabalharmos esse capítulo 7. Pode ser que, observando outros assuntos, a gente crie mais uma sequência de estudos, tá certo? Então, olha, a cada um de vocês, o meu agradecimento por essas semanas de estudo que nós tivemos, pela participação de vocês, pela contribuição de vocês. Obrigado aqui, recebi diversos parabéns aqui dos Dias dos Pais, pelo Dia dos Pais. Então, agradeço a cada um de vocês, parabenizo novamente aos pais pelo Dia dos Pais, e que sigamos todos sob as bênçãos de Deus. Então, muito obrigado, que tenhamos uma excelente semana, rogando sempre o amparo, a proteção e as bênçãos de Deus para todos nós, que tenhamos a força, a disposição para seguirmos o curso da nossa existência, cada dia mais efetivo, cada dia mais disposto, cada dia mais próximo dessa realidade divina, dessa realidade da nossa existência. Então, que possamos desenvolver outros estudos, não sei dizer qual ou quais, mas vamos estudar, vamos pensar, e depois a gente volta numa sequência de 4, 5, 8 semanas de estudos também,
tá certo? E as pessoas têm me perguntado sobre o estudo do livro sobre o estudo da mediunidade, que iríamos começar no mês de agosto, no mês de julho. O que ocorreu é que, em função do meu problema de saúde, não pude começar o estudo e pretendemos começá-lo no mês de setembro. É um estudo presencial na Casa do Caminho, aqui em Patrocínio, todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30. Quando eu digo todas, estou programando o estudo para 8 semanas, ou seja, para 2 meses. Então, teremos 8 terças-feiras para conversarmos sobre mediunidade, conversarmos sobre esse assunto, que é um dos pontos básicos do pensamento espírita, embora não seja uma invenção da doutrina espírita. E esse estudo tentarei transmiti-lo pelo Instagram, que seja, ao vivo. Se eu não conseguir transmiti-lo, talvez eu consiga gravá-lo e depois colocar no YouTube. Não sei, tá? Eu vou tentar, porque eu sou assim um analfabeto funcional em termos de tecnologia. Então vou ver se alguém pode fazer isso, né? Talvez conseguirmos retransmitir pelo Instagram, aí ficaria salvo no Instagram. Mas é esse o estudo sobre a mediunidade. Recebi várias mensagens perguntando sobre isso, mas vejam, é um estudo presencial aqui na Casa do Caminho, em Patrocínio. Tentarei transmiti-lo ao vivo ou gravá-lo e colocá-lo depois. Tentarei, não posso garantir. Mas as pessoas aqui de Patrocínio, da cidade de Patrocínio, se quiserem participar, sintam-se convidadas. A Casa do Caminho é muito conhecida aqui em Patrocínio, fica na rua Coronel Rabelo, 2064, no bairro São Francisco, bem próximo à Igreja São Francisco, que todo mundo aqui conhece. Então fica o convite para estar aqui conosco, os que são da cidade, ou os que estiverem por perto, estiverem passando por aqui, fica o convite para estarmos conosco. Precisa conhecer sobre mediunidade? Não, nós vamos conversar sobre mediunidade. Ah, mas eu não sou espírita, tenho apenas uma curiosidade por saber sobre isso? Sinta-se convidado. Não há nenhuma exclusividade para fazer esse estudo, para participar do estudo. E eu volto a dizer, é um estudo no modelo que eu faço aqui, é um bate-papo, é uma prosa, como sou mineiro, eu gosto de uma prosa. Então é uma prosa, é uma conversa, não tem tom professoral nenhum, é uma conversa, ok? Então essa é a nossa proposta de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus, Deus lhes pague pela presença, muito obrigado aqui pelas mensagens do Dia dos Pais e até uma outra oportunidade quando começaremos uma nova sequência de estudos aqui, quando começarmos, né, uma nova sequência de estudos, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, ótima semana para todos nós. Até a próxima.